Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo nós iremos falar um pouco sobre os 9 dons espirituais que são distribuídos pelo Espírito Santo de Deus. Você vai saber e vai entender um pouco como esses dons funcionam e qual é a operação deles na obra de Deus. E para você que não me conhece, eu sou a missionária Suelen Sena e sempre trago estratégia de batalha espiritual e conteúdo espiritual neste canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva e compartilhe com mais pessoas. Para começar esse conteúdo espiritual, eu quero estar trazendo aqui uns versículos muito importantes que se encontram no livro de 1 Coríntios, capítulo 12 e verso 5 em diante, que vai dizer: E há diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil, porque pelo mesmo Espírito é dado a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, e outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e outro a operação de milagres, e a outro a profecia, a outro dons de discernir espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas. Livro de 1 Coríntios, capítulo 2, e verso 4 e 5 diz: A minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A palavra de Deus precisa ter retorno dentro da igreja de Cristo. Então, se a palavra de Deus está dizendo que o reino de Deus não consiste somente em palavras, mas também no poder de Deus, para que a igreja venha a ter retorno da palavra de Deus, é necessário que venha a haver poder. É necessário que venha a haver busca por dons espirituais. É necessário que venha a haver manifestações espirituais, porque isso foi manifesto através da igreja de Atos. Então, a igreja primitiva está ligada a poder, a transformação, a milagres, porque Jesus Cristo fez milagres e ele foi o nosso exemplo. O que eu tenho notado muitas das vezes, que existem pessoas que elas são tão extremas, tão religiosas acerca dos milagres, que elas pensam que nos dias atuais, por a gente estar vivendo os últimos dias, tudo para elas pensam que são coisas do diabo. Elas querem falar que todas as línguas estranhas não vêm de Deus. Elas querem falar que os dons de revelação não vêm de Deus. Elas querem falar que muitas coisas, manifestação do poder de Deus, não vem de Deus. E nós precisamos discernir as coisas, fazer a separação daquilo que é de Deus e daquilo que não é. Porque Deus nos últimos dias, ele não cessou com os seus milagres, ele não cessou com a demonstração de poder, só que as pessoas não têm fé, as pessoas não creem mais na manifestação de poder e querem nomear que tudo é de Satanás. E aí que se encontra o grande perigo, aonde se encontra a blasfêmia contra o Espírito Santo, e o Espírito Santo não vai ter liberdade de distribuir os seus dons, distribuir o seu poder para essas pessoas, porque elas não crêem, têm o coração endurecido acerca do poder de Deus, têm o coração endurecido acerca dos dons espirituais. Nós somos membros de um corpo que é Cristo, e todos nós estamos ligados em cada junta, e cada membro ligado ao outro. Os braços estão ligados ao corpo, as mãos estão ligadas aos braços, nós formamos um corpo. Então, todo corpo tem a sua função, cada membro tem a sua função. E se esse corpo, entre os seus membros, não tiver uma função, é porque ele está morto, está fora da posição que Cristo nos ordenou. Porque nós devemos manter a nossa vida num padrão de santidade, mas não que essa santidade venha anular os dons espirituais que vêm da parte de Deus. Não que essa santidade venha anular o poder de Deus e os milagres que Deus ainda pode fazer. Nós devemos separar as coisas para que nós não venhamos entristecer o Espírito Santo de Deus. São 9 dons espirituais e eu vou falar um pouquinho de cada um para você entender como esses dons funcionam e como
exercê-los. O primeiro dom espiritual é o dom da palavra de sabedoria. E o que é o dom da palavra de sabedoria e para que serve? O dom da palavra da sabedoria é a capacitação verbal de uma pessoa. Ou seja, uma pessoa que é pregador ou pregadora da palavra de Deus tem este dom da palavra da sabedoria. Porque este dom ele vem para capacitar a fala do pregador, para que as pessoas que estão recebendo o evangelho, a palavra de Deus, possam entender com mais profundidade. Então, a pessoa que recebe o dom da palavra da sabedoria, ela tem uma facilidade de se expressar nas suas palavras, na pregação, com a sabedoria dada pelo Espírito Santo de Deus. Então, ela vai entender a palavra de Deus com mais profundidade, ela vai ter a sabedoria para explicar para as pessoas, para que as pessoas venham ter o seu entendimento aberto. Então, quando você vê um pregador que ele sabe se expressar muito bem nas suas palavras, tem a sua fala capacitada, é porque ele tem este dom da palavra de sabedoria. E aonde nós vemos a manifestação deste dom da palavra da sabedoria? Na vida dos discípulos. A palavra de Deus diz, no livro de Atos, que eles não sabiam escrever, eles não tinham conhecimento das letras, eles não tinham estudo para poder desenvolver a sua linguagem verbal, para poder desenvolver a sua fala, para poder ler e ter sabedoria acerca das letras. Então, este dom espiritual que foi distribuído pelo Espírito Santo capacitou os apóstolos, capacitou os discípulos para que eles pregassem com uma fala capacitada para que todas as pessoas pudessem ter o entendimento aberto através da mensagem sendo pregada. Então, eles conseguiram se expressar dentro da pregação através da capacitação desse dom dado pelo Espírito Santo de Deus. O segundo dom que é distribuído pelo Espírito Santo é o dom da palavra do conhecimento. Este dom estava sobre os profetas, porque este dom está ligado à revelação espiritual que uma pessoa recebe da parte de Deus. E essas revelações espirituais, elas podem vir sobre uma pessoa que tem este dom de muitas formas. Porque até mesmo dentro da palavra, a pessoa pode ser inspirado e pode receber uma revelação acerca daquele capítulo, daquele versículo, e nisso ela montar uma pregação dentro daquele versículo. Porque a revelação da palavra nunca será a mesma para todas as pessoas. Por isso que Deus revela a mensagem de uma forma para uma pessoa. A pessoa pode ler o mesmo versículo, a pessoa pode ler o mesmo capítulo, mas por que a pregação dela vai ser diferente? Porque existe a revelação acerca da palavra, do versículo a qual a pessoa vai pregar. Então, o dom da palavra do conhecimento está ligado a revelações espirituais. Aquilo que o seu ouvido não ouviu, aquilo que o seu coração não sentiu, é aquilo que o Espírito Santo de Deus vai revelar para você através deste dom. Porque Deus, ele pode revelar muitas coisas para alguém que tem este dom, pode revelar uma vida pessoal, pode revelar coisas que irão ainda acontecer, coisas que são proféticas, que podem acontecer na vida de alguém ou na vida dela. Esta é o dom de revelação espiritual. É através deste dom espiritual que as pessoas recebem revelações espirituais. O conhecimento, você vai conhecer algo que está em oculto, você vai conhecer algo que está no futuro, você vai conhecer o que está no coração de alguém, o que passa na mente de alguém, mas através do Espírito Santo que vai te revelar tudo isso para que você venha ter acesso a esses conhecimentos que são dados para as pessoas que têm este dom da palavra do conhecimento. Você vai falar palavras, mas essas palavras não é do seu próprio conhecimento sobre a vida de alguém. Você vai falar palavras que são conhecimentos que vêm do Senhor, e Ele vai revelar tudo aquilo que está em oculto, tudo aquilo que está para vir e para acontecer através da palavra do conhecimento. O terceiro dom é o dom da fé. Fé é um dom. Por isso que muitas pessoas não conseguem ter fé, porque a fé é um dom. Então você consegue crer naquilo que você não vê, naquilo que você não viu, porque este dom está presente na sua vida. Então, quando você tem essa fé fortalecida, quando você tem essa fé grande, é porque você tem o dom da fé. Então, quando a pessoa tem o dom da fé,
muitos outros dons podem ser acrescentados na vida dela por intermédio desta fé, porque um dom está ligado a outro. Então, todos os dons cooperam para a manifestação do Espírito Santo de Deus. É necessário que o povo de Deus busque os dons espirituais com zelo. E por que disso? Porque a igreja, sem o poder de Deus, sem a manifestação dos dons, esta igreja está totalmente morta. E qual é a prova que você está sendo útil para o Espírito Santo? É a manifestação dos dons espirituais. Mas não tem os frutos do Espírito? Sim, mas muitas coisas são dadas pelo Espírito Santo. E a igreja de Cristo foi marcada pelo Pentecoste, aonde o Espírito Santo distribuiu dons espirituais para a igreja, para a capacitação da igreja, aonde houve muitas demonstrações de poder. Então é necessário que a igreja tenha demonstração de poder e dons espirituais, porque nós cremos que Jesus Cristo é poderoso. Nós cremos que existe um Deus que faz coisas extraordinárias, coisas impossíveis, mas como? Se essas coisas não acontecem dentro da igreja. Nós sabemos que Jesus Cristo liberta, mas por que não acontece libertação na igreja? Nós sabemos que Jesus Cristo cura, mas por que não acontece curas extraordinárias? Nós sabemos que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, mas por que não acontece batismo com o Espírito Santo? Nós sabemos que Jesus Cristo entrega dons de línguas, nós sabemos que Jesus Cristo entrega dons espirituais, mas por que esses dons espirituais não se manifestam dentro da igreja? Então é necessário que venha a haver manifestação do poder de Deus. O quarto dom espiritual são os dons de curar, aonde uma pessoa ora ou impõe suas mãos sobre um enfermo e aquela pessoa é na hora curada daquela enfermidade, sendo essas enfermidades espirituais ou enfermidades naturais, porque nem todas as enfermidades são espirituais. Existem as enfermidades que são causadas por coisas naturais e existem enfermidades que são permitidas por Deus para que a sua glória através da cura possa ser manifestada. Então entenda uma coisa, os dons de curar, eles são muito expandidos. Pode ser qualquer coisa que a pessoa tenha no seu psicológico, no seu emocional, que tenha no seu corpo, no seu sangue, qualquer parte do corpo, ela pode receber uma cura através de alguém que tem este dom que foi dado pelo Espírito Santo de Deus. É um dom que a gente entende com muita facilidade o que ele significa, para que ele serve. É um dom de curar enfermidades, porque Deus opera da forma que Ele quer, Ele cura quem Ele quer. Então, os dons espirituais são ferramentas que estão em nós, e nós devemos lembrar de uma coisa: é Deus que usa, é Deus que faz as coisas. Não sou eu que curo, não é fulano que cura, é Deus que vai curar, segundo o propósito que Ele tem de usar aquela pessoa naquela área. Então tudo é Deus que vai fazer na vida de alguém, segundo o seu querer e o seu propósito na vida daquela pessoa. Quinto dom espiritual, dom de operação de milagres ou dom de operações de maravilhas. Este dom é um dom diferente porque ele consiste em demonstração de poder. Então coisas vão acontecer, coisas sobrenaturais e espirituais irão acontecer através da pessoa que vai ordenar através das suas palavras um sinal ou uma operação de milagre naquela hora. Então o primeiro tipo que nós vemos esse dom se manifestar na Bíblia Sagrada é quando Jesus transforma a água em vinho, tá? Operações de milagres, operações de maravilhas, é uma demonstração de poder. Então Jesus Cristo, ele demonstrou o poder de Deus através deste dom, quando ele transformou a água em vinho. Então é um dom que consiste em demonstrar poder para que as pessoas creiam no nome poderoso do nosso Deus. Então coisas vão acontecer, sinais extraordinários vão acontecer através da fala da pessoa. Então você determina que vai acontecer aquilo e aqueles sinais e prodígios extraordinários começam a acontecer. Jesus Cristo ordenou que a água se transformasse em vinho para que muitas pessoas pudessem crer através daquela demonstração de poder. Então isso aconteceu. Então a pessoa que tem este dom de operação de maravilhas, ela vai determinar, ela vai falar algo
e aquele algo que ela deseja que aconteça, para que pessoas creiam através da demonstração de poder, vai acontecer, porque este dom funciona desta forma. Então, muitas coisas extraordinárias podem acontecer através deste dom. Sexto dom, dom de profecia. Este dom é quando Deus toma a boca de uma pessoa para entregar uma profecia, uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo sobre alguém ou sobre alguma coisa. Por exemplo, uma pessoa é tomada por Deus e aquela pessoa começa a entregar uma mensagem para alguém que está ali dentro da igreja ou até mesmo em algum lugar. E aquela pessoa começa a falar de coisas que vai acontecer na vida daquela pessoa, mas a pessoa no instante, ela está tomada por Deus, como se fosse Deus falando na boca dela e predizendo coisas que vão acontecer no futuro ou no ministério de alguém, na saúde de alguém, na família, coisas que estão ali presentes, que Deus está inspirando o profeta e está saindo da boca daquela pessoa. Então a profecia consiste em você entregar a mensagem, o recado que Deus tem para alguma pessoa, para alguém. Então isso funciona desta forma. Quando Deus está tomando a sua boca para entregar algo que prediz ao futuro para alguém, algo que vai acontecer. A profecia sempre está ligada a algo que vai acontecer, mas a diferença disso para o dom de revelação é que Deus vai tomar a boca da pessoa, porque Deus vai falar através da boca da pessoa no momento, predizendo algo que vai acontecer no ministério de alguém, na vida de alguém. Então são coisas ligadas a isso. Sétimo dom, o dom de línguas estranhas. Este dom todo mundo conhece. Quando a pessoa recebe este dom, esta pessoa começa a falar linguagens espirituais, mas como todo dom é necessário se desenvolver, ninguém recebe tudo de uma vez da parte de Deus. As coisas vão acontecendo aos poucos. Então, quando você recebe um dom espiritual, você precisa desenvolver este dom espiritual. Então você recebeu o dom de línguas estranhas, de línguas espirituais, mas não pense que você vai falar uma variedade de línguas de uma vez só. Existem pessoas que podem até mesmo receber tudo de uma vez essas linguagens, mas na maioria das vezes você vai ter que desenvolver este dom de línguas. Deus vai colocar na sua boca coisas pequenas para que você possa estar proferindo. Então, todos os dons espirituais é necessário você desenvolver através do jejum, da oração, da renúncia. Então, quando a pessoa recebe o dom de línguas estranhas, a pessoa precisa colocar em prática. Ela precisa proferir essas línguas estranhas que Deus está colocando na boca dela, na mente dela, para que ela possa proferir. Porque se ela não colocar em prática, vai ser difícil ela falar variedade de línguas. E também este dom, ele é desenvolvido muito bem quando você começa a orar muito tempo em voz alta. Porque ali o Espírito Santo, ele tem liberdade de falar na sua boca. Então, existem meios que você pode desenvolver isso, e todos os dons é necessário que você busque, que você coloque em prática, para que eles possam ser desenvolvidos de uma forma correta. Oitavo dom, dom de discernir espíritos. Este dom, já falei muitas vezes aqui no canal sobre ele, é um dom onde você vai discernir aquilo que é de Deus e o que não é. E muitas outras coisas profundas, esse dom de discernir espíritos pode trazer para a sua vida pessoal também. Você vai conseguir discernir quem está de verdade, quem está de falsidade. Você vai conseguir discernir muitas coisas através desse dom espiritual. Você vai conseguir discernir quem está cheio do Espírito Santo, quem não está. Então, são muitas coisas. E este dom também é necessário se desenvolver na sua vida. Então, para você desenvolver estes dons espirituais, você precisa buscar muito, você precisa jejuar, você precisa viver a palavra da verdade, a sua vida precisa estar correta em tudo, você precisa ter a pureza na sua vida espiritual, porque é um dom que você vai discernir entre o mentiroso e o verdadeiro. Então, se você não estiver na luz, se você não estiver na verdade, como que você vai conseguir discernir entre a mentira e a verdade se você mesmo está na mentira? Então, todos os dons é necessário que você jejue, que ore e coloque em prática. Último dom, o dom de interpretação de línguas. Eu já falei também um pouco sobre este dom. É um dom espiritual. É necessário você desenvolver este dom também? É necessário. Então, todos esses dons aqui
o que você tem que fazer? Se você tem estes dons, você precisa buscar a Deus em jejum e oração e colocar em prática. Todos os dons precisam ser desenvolvidos. Como eu disse aqui, Deus não vai dar tudo para você de uma vez só. Deus não vai te entregar poder de uma vez só. Tudo Deus vai entregar aos poucos. Porque tem pessoas que elas criam expectativas muito grandes acerca das coisas sobrenaturais, que elas pensam que as coisas sobrenaturais vai acontecer tudo de uma vez na vida dela. E não é assim. Deus vai entregando para você as coisas aos poucos. Então, você precisa se acostumar com as poucas coisas, com as poucas experiências que Deus está te dando, para que você possa viver coisas grandes. Porque os dons espirituais, eles são assim. Eles se manifestam de muitas formas, porque são várias operações, mas o Espírito Santo de Deus é o mesmo. Então você precisa entender que quando você carrega um dom, este dom não vem completo. Você precisa desenvolver, você precisa buscar, você precisa colocar em prática. Se você tem o dom de línguas, você não vai receber uma variedade imensa de línguas. Não, você vai desenvolver, você vai colocar em prática. Se você tem qualquer um desses dons, é necessário que você busque a Deus, se encha e coloque em prática. E eu quero deixar esse vídeo, esse conteúdo muito importante para que você possa conhecer cada funcionalidade de um dom espiritual, para que você tenha o conhecimento acerca de tudo isso, de como isso funciona no mundo espiritual. Buscai com zelos todos os dons, assim como o apóstolo Paulo diz. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor.